Amém. Hoje nós vamos ler sobre o homem e essa natureza tripartida. Aqui Paulo está dizendo sobre espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados. Aqui na minha palavra está escrito plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor. Nós sabemos que está vindo a vinda dele, e hoje nós vamos pensar um pouquinho nesse espírito, alma e corpo. É interessante, né? A gente que é crente mais velho ali, né? A maioria aqui já é bem andado aqui, mas a gente talvez fosse a minha percepção, ou talvez fosse uma visão geral, é que parece que nós precisávamos da salvação apenas para não ir para o inferno, ou nós queríamos que alguém fosse salvo para ir para o céu. Tinha um pouco desse pensamento, e a gente entendia que a eternidade, o chegar lá nesse lugar, que seria totalmente a nossa recompensa. E que aqui, independente do tipo da vida que eu tinha que levar, se eu sofria ou não sofria, na verdade, o que me interessava era o céu. Dá para entender isso? Existe um pensamento mais ou menos assim, né? Existia, graças a Deus eu acredito que não existe mais esse pensamento. E dentro desse pensamento, a gente não se preocupava muito com o tipo de vida, no sentido qualidade de vida. Talvez se pensava muito no sentido de santificação, mas a santificação para não perder o céu, mas não no sentido de viver a plenitude do que Cristo deixou para nós. Não tinha muito esse pensamento, concordam comigo? E aí a gente vai entendendo, homens de Deus foram se levantando, se posicionando e foram mostrando que existe uma vida no Espírito, que existe uma vida para se viver aqui, que não é só uma vida que a gente vai viver depois, é uma vida no Espírito, da qual nós podemos viver aqui na terra e que devemos viver. E quando Paulo está falando espírito, alma e corpo, ele está dizendo dessa vida completa. Lembra quando Jesus disse assim: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham um tipo de vida que é uma vida plena, que é uma vida completa. A vida plena também não é o que nós temos ouvido nos últimos 15 anos dos pregadores, que é uma vida no sentido financeira, próspera, de riqueza, de poder, de estar... Não é sobre isso, é essa vida interior que é uma vida do tipo de Deus. E aí nós vamos pensar também que uma coisa que a gente observava, que antigamente não se falava, ou não se entendia, não se compreendia muito, é que a gente até falava assim: entrega a sua alma, né? A sua alma precisa se converter, a alma... Como que eram as expressões que a gente usava antigamente? A alma pecadora, ou a alma... Falava-se muito sobre a alma perdida, né? Tinha até as músicas que falavam sobre a alma perdida, entrega a sua alma, né? Mas a questão é a gente entender hoje nós vamos começar a pensar sobre nós em 3 pontos. Eu sei que a maioria que está aqui já caminhou comigo, a Dicele, por exemplo, quer dar aula por mim, hoje a Dicele pode dar. Sobre o homem nessas 3 dimensões, inclusive eu mandei a apostila no grupo, conseguiu imprimir, né? Você pode imprimir depois a apostila se você quiser, que é esse homem espiritual, um homem que é espiritual, que tem uma alma e que possui um corpo, e que quando Deus o fez dessa forma, Deus fez para que houvesse uma harmonia, para que o governo de Deus pudesse operar. Quando Paulo está dizendo apresentar conservados e irrepreensíveis, é esse espírito, alma e corpo estar sobre esse governo de Deus e nesse alinhamento, nessa harmonia com aquilo que Deus tem. Então nós vamos começar a pensar em alguma coisa ali. Primeiro, nós somos espírito. O que é o espírito? É o ruach. Lembra quando Deus fez o homem, fez o pó da terra, fez o boneco, daí ele sopra. Esse sopro de Deus é o ruach. Watmani, ruach, R-U-A-C-H. Watmani, ele vai dizer o seguinte, que tá ali o homem, né, no pó da terra, que ele não tem alma, ele tá ali só o boneco sem vida. Quando ele sopra, o encontro do sopro de Deus com a criação de Deus, surge a alma, né? Ele vai falar sobre isso, mas eu vou pensar um pouquinho sobre o espírito. Então o espírito é um lugar mais profundo, é um lugar de comunhão com Deus. O espírito é aquilo que está mais dentro. A palavra de Deus diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O que vocês entendem como o espírito do Senhor é a lâmpada? O
que é a lâmpada? O que vocês entendem por esse versículo? É a luz, aquele que guia, que traz direção. Então nós vamos pensar que quando Deus fez o homem, o pensamento e a ideia de Deus é que esse homem fosse guiado, direcionado, que entendesse a direção do céu aqui na terra. Então Deus coloca dentro do homem, lembre-se que Deus é espírito e nós somos imagem e semelhança. Então esse ser espiritual é imagem e semelhança de Deus. Mas existem 3 atributos, eu sei que essas coisas vocês sabem, mas só pra gente ir alinhando. 3 atributos principais do espírito: consciência, fale comigo, consciência, comunhão e intuição. E hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre essas coisas. A consciência é uma percepção moral e espiritual, tá? A comunhão, o que é a comunhão? A interação, a capacidade de se relacionar com Deus, ok? Então, a consciência é essa percepção moral. Pense na consciência como aquela luz, aquela campainha, aquele alerta que diz que nós estamos fazendo. Se o homem não tivesse nenhuma orientação externa e se o homem tivesse uma sensibilidade na sua consciência, ele poderia seguir numa vida moral correta. Concorda comigo? Sim. Se ele conseguisse, mas a gente vai entender o que aconteceu com essa consciência. E a intuição, que é uma percepção das realidades espirituais. Sabe aquela percepção que você sente, assim, que você tem? A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Enfim, esse é o espírito. Hã? Os insights, então Deus fez o espírito, alma, que é o psique, o nefesh, né? Que é a sede da personalidade humana. Nessa alma está a nossa individualidade e a nossa autonomia. O que é a autonomia? Poder de decisão. A capacidade de ser independente, de decidir, enfim, né? E o que é a... Qual que eu falei? Autonomia e individualidade. O que é a nossa individualidade? A alma, agora eu tô na alma. Depois eu vou dar uma geral, depois a gente vai entrar mais específico. Um ser especial, diferente. O nosso diferencial, únicos, né? Então essa é a nossa... Então cada um tem uma alma, ok? Que essa alma vai trazer a nossa individualidade. Que une o espírito ao corpo. Então a nossa alma, ela é uma ponte. Ela é como se, imagine 3 círculos e um círculo que pega os 2 ali. Então a nossa alma é esse círculo do meio, que faz essa conexão entre corpo e espírito. Quais são as faculdades da alma? Quais são? Intelecto, que é a capacidade de pensar e de raciocinar, né? Emoções, sentir, expressar afetos, e a vontade, né? Decidir, escolher e agir. Muito bem. E o corpo é o soma. É essa dimensão física que conecta o homem ao mundo material. Ela expressa a alma e o espírito por meio dos sentidos. Quais são os nossos 5 sentidos? Tato, audição, visão, tato. Esqueceram de um que a gente usa muito. Como é que chama? Paladar, muito bem. Esses são os nossos 5 sentidos. A forma como nós nos comunicamos com o mundo exterior. Então, olha só, vamos resumindo esses 3 pontos aqui pra gente prosseguir. O nosso espírito, ele vai transcender, ele vai comunicar com aquilo que é espiritual. A nossa alma vai comunicar com o espírito e com o nosso corpo e vai fazer essa leitura, e o nosso corpo vai comunicar com aquilo que é exterior, ok? Agora nós vamos pensar no espírito humano antes da queda. E aqui vamos começar a entrar daqui a pouco em assuntos mais profundos. Ele foi criado vivo pela vida de Deus. Agora eu quero que você preste atenção uma coisa. Quando Deus sopra o espírito no homem, ali, que ele sopra o seu espírito, ele sopra um espírito de vida. Mas ele sopra um espírito de vida humana. Não é a vida do tipo de Deus. Não é a vida eterna. Ele não sopra a vida eterna. Como que a gente sabe que ele não recebeu essa vida eterna? Vamos ver se alguém pensa. Me ajuda. Ele precisa da árvore da vida? Meu Deus, Eliana, tinha que ter chocolate pra você hoje. Coisa mais fofa. Porque ele precisava da árvore da vida para ter a vida eterna. Então ele recebeu um tipo de vida. Uma vida maravilhosa,
uma vida boa, uma vida humana, ok? Isso é muito importante para a gente discernir depois o tipo de vida que nós temos hoje, tá? Que nós vamos entender que o primeiro Adão, ele era alma vivente. Mas o último Adão, é o que ele é? Espírito vivificado. É um tipo de vida diferente. Então, às vezes a gente pensa assim, eu queria voltar lá no jardim e ser como Adão. É que você não entendeu que você vive numa posição muito melhor do que Adão. Tá? Então, pra gente ir pensando aqui. Mas ele tinha uma comunhão perfeita com o Criador. Por que ele tinha uma comunhão perfeita com o Criador? Porque ele não tinha pecado e ele tinha um espírito vivo, ok? Então ele tinha uma comunhão, ele escutava Deus. Agora deixa eu perguntar um negócio pra você. Deus morava dentro de Adão ou Deus vinha e se relacionava com ele? Vinha e se relacionava com ele. Segura aí, que esse também é um ponto diferente. Vamos lá. Ele tinha uma consciência pura, uma intuição clara e uma comunhão plena. Então nós falamos que os atributos do espírito, né? Consciência, intuição e comunhão. Então aqui ele tinha uma consciência pura. Ele conseguia perceber as coisas puramente, saber o que era certo fazer. Ele tinha uma intuição clara, essa percepção. O que seria essa intuição? Vamos tentar nessas aulas a gente crescer. Ele não tinha pecado. Então ele tinha uma percepção de uma vontade de Deus, vamos pensar assim. Ele tinha uma percepção do que ele deveria fazer. Ele tinha uma percepção, essa intuição é uma percepção do certo, do alvo, digamos, de fazer a coisa certa. Ele tinha essa intuição, ele sabia em que direção ele deveria ir, porque ele tinha uma intuição clara. Não tinha errado ainda. Não tinha erro. Então ele tinha muito claro essa forma de dizer, saber, tomar decisões. Porque vamos pensar o seguinte, quando Deus faz o homem e ele faz o homem com livre-arbítrio, ele tem o poder de tomar decisões. E Adão tinha o poder de tomar decisões seguindo a sua intuição, que era pura. Então ele conseguia tomar decisões sem problema. Tudo bem por aqui? Certo. Então o homem vivia sob um governo do Espírito, alinhado por Deus. Na verdade ele vivia sob um governo de Deus muito claro, onde Deus conversava com o homem, mas o homem também tinha dentro de si percepções muito claras de fazer a vontade de Deus. Ok? Os atributos do espírito humano, né? Então aqui, João 4:24 diz assim: Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade, que é a questão da comunhão. E Provérbios 20:27, o espírito do Senhor é a lâmpada, do qual esquadrinha o interior do coração. A consciência, agora nós vamos entrar um pouquinho mais profundo em cada um desses pontos, que é essa capacidade moral e espiritual. É a faculdade que discerne entre o certo e o errado, guiada pela lei de Deus. Essa lei não é a lei de Moisés, ok? É uma lei maravilhosa de Deus, que depois nós vamos ver, como o profeta vai dizer, que nos últimos tempos nós vamos ter essa lei escrita nos nossos corações, ok? E nós vamos entender também essa lei de Deus, e aqui eu quero já ir pensando alguns pontos, amarrando alguns pontos com vocês para mais frente das outras aulas, que é o seguinte: quando Jesus vai falar do Sermão do Monte, ele traz a lei de Moisés. Mas como que Jesus traz a lei de Moisés? Jesus traz a lei de Moisés como se nós fizéssemos aquilo ali já estaria bom? O que vocês entendem quando Jesus traz o sermão? O Sermão do Monte. Seria como um guia, preparando a direção. Mas... Olha só, Jesus levanta a regra. Ele diz: vocês lembram o que está escrito? Sim. E ele diz: eu porém vos digo. O que nós entendemos? Existe uma lei de Deus que ela é maior do que uma lei de Moisés. Ok? É essa lei de Deus que o homem tinha entendimento dentro de si. Ok? Entenderam isso? Muito bem. Então ela impressa no coração. Funciona como um alarme espiritual, que é a consciência, que acusa e defende as nossas atitudes. Então, vai fazer... Não. Cuidado, mãozinha, o que pega, né? A gente cantava quando era criança, não sei se a minha consciência talvez foi moldada pela escola dominical, mas a gente já tinha uma consciência do certo e do errado. E todo ser humano tem.
Tanto que aqueles que nunca conheceram a Cristo, que talvez alguns tenham morrido sem nunca ter ouvido falar da palavra de Deus, a gente acha aqui no Brasil um absurdo, mas existem lugares onde nunca se pregou o evangelho. Essas pessoas serão julgadas pela sua consciência. E elas não vão poder dizer assim, eu não sabia. Porque Deus deixou essa lâmpada dentro do ser humano. Ok? Tudo bem? Quando o homem cai em pecado, sua consciência pode se tornar cauterizada. Mas depois nós vamos ver em Cristo, tá? Mas depois a gente vai pensar nisso daqui. Então, consciência. Entenderam consciência? Vamos pensar em comunhão, a capacidade de se relacionar com Deus. O espírito humano foi criado para ter comunhão direta com Deus. Dentro do homem, Agostinho vai dizer que existe um anseio tão grande, que é do tamanho da existência de Deus. A busca do homem por Deus é algo impressionante. E é por isso que no mundo nós temos tantas religiões e tantas pessoas que criam ídolos para si. Porque a necessidade da comunhão. E por que ele tem essa necessidade? Porque faz parte do espírito humano. Está dentro do espírito humano. Essa busca por Deus. Ok? Busca por adorar, né? Eu sempre lembro daquele filme do Náufrago, que ele pega uma bola e daí ele começa, né? Porque é uma necessidade de comunhão, há uma necessidade do relacionar-se, tanto com Deus quanto com o próximo. O homem sozinho, diz que foi feito um experimento com crianças, não sei em que século, e algumas crianças não recebiam toques. E essas crianças definharam, não conseguiram, mesmo recebendo alimento, elas não puderam, porque a comunhão, o relacionamento é importante para o ser humano. Então Deus criou o homem para isso. Antes da queda, Adão andava em plena comunhão, né? Depois a gente vai entender. Pelo novo, não quero falar isso daqui agora. É através da comunhão que adoramos, oramos e experimentamos a presença de Deus. Então, a comunhão. Depois nós falamos da intuição, capacidade de perceber o espiritual. Pensa bem, a intuição, ela não é racional. É diferente de quando você tem um pensamento lógico. Concorda comigo? Conseguem perceber? Diz que as mulheres são mais intuitivas, né? Mas mesmo assim os homens também têm uma intuição. Então essa intuição, ela não é racional e não é emocional. Não é emocional também. Ela vai tocar a emoção, porque você recebeu uma intuição, você fica com aquilo... Você consegue entender? Fica com uma pulguinha atrás da orelha ali, depois as suas emoções podem se alinhar com aquilo ali, mas ela não é emocional e não é. Mas ela é uma percepção direta de verdades espirituais. A intuição, ela vai te fazer uma percepção de uma vontade de Deus. Então nós falamos de consciência, comunhão. Então, consciência é o saber se eu estou fazendo certo ou errado. Comunhão é estar diante de Deus. E intuição é perceber uma vontade de Deus. É a hora que ele diz, Isso. Ou você sabe assim, faço isso ou faço aquilo. De repente você, não, tem que fazer isso. Eu sei que esse é o certo. É aquela voz interior que você... Tá? Às vezes a alma quer fazer o errado e fala que é vontade de Deus também. Aí nós vamos entender a queda. Nós estamos falando de uma forma geral. Não é a consciência, né? Consciência. É através da intuição que o homem recebe a revelação, direção e discernimento espiritual. Então é na intuição que ele vai receber isso. E o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Não, esse daqui está fora de contexto, porque esse aqui é do outro. Tá. Vamos lá. Outros aspectos relacionados ao espírito humano. Aqui também eu quero falar um pouquinho. Quero falar mais de 3 atributos que fazem parte do espírito humano. Adoração. Então, essa inclinação natural de adorar a Deus. Então, a adoração faz parte do espírito. A vida, que é o espírito que dá vida ao corpo, né? Que é a consciência. E a percepção da eternidade. Eclesiastes 3:11 vai dizer que tudo fez formoso ao seu tempo e também pôs a eternidade no coração do homem. Então a gente entendeu um pouco o espírito com as suas 3 funções e mais 3 atributos, ok? Quais são as 3 funções? As funções comunhão, consciência e intuição. Ótimo. E os 3 atributos? Adoração, vida e eternidade. Eternidade? Essa percepção da eternidade, né? Essa busca. Por que um dos maiores questionamentos da humanidade é para onde eu vou? O que é a vida após a morte?
Porque a eternidade está dentro do coração do homem, está dentro desse espírito. Agora nós vamos ver a queda. O que aconteceu na queda com essas questões? Então, Deus vai dizer assim: no dia em que dela comer, certamente morrerás. Aí em Gênesis 3 a gente vai ver que ele comeu, que não caiu morto na hora, mas que ele morre, que tem uma separação. E aqui entra um ponto importante, porque quando a gente pensa na morte do espírito, não significa aqui, nesse sentido, a aniquilação do espírito. Presta atenção, isso aqui é muito importante. Mas a separação de Deus. Não significa que foi extinguido de dentro do homem o espírito. Ele continua com consciência, continua com uma necessidade de comunhão e continua com a intuição. Mas agora nós vamos ver o que é isso sem a presença de Deus. O que são esses atributos sem Deus? Como que é uma consciência sem Deus? Como que é uma intuição sem Deus? E como que é uma comunhão sem Deus? A gente vai ver as distorções. Então, ele não significa que é aniquilação, mas é a separação de Deus. Ele perde sua função original. Ele vai perder a sua capacidade original, o seu desenvolvimento natural. O espírito humano não deixa de existir, mas perde a vida de Deus. Ele perde o relacionamento, a fonte que é a vida de Deus. Ok? Vamos lá para frente que vocês vão entender um pouquinho mais. Seus atributos não são anulados, mas ficam deturpados, enfraquecidos e sem a direção correta. Ok? Resultado: o espírito perde sua função plena, que a gente já entendeu a função. A alma assume o governo. O que é a alma? Intelecto, emoções. Ele assume o governo. Por quê? Porque o espírito agora, ele fica desestruturado, abalado e sem força para lutar. Então ele fica de uma forma... E a alma... Agora a alma que pensa, que sabe pela lógica, que sabe pela emoção, entendeu? Que começa a tomar decisões agora seguindo nisso. É alma perdida mesmo. É a alma perdida. Exatamente, literalmente, a alma perdida. Agora a gente vai entender o sentido original. E o corpo passa a ser inclinado ao pecado e sujeito a uma morte, né? Então o homem passa a aprender a morrer, porque os primeiros homens levam ali 900 anos, eles têm que aprender a morrer, porque nós não fomos criados para a doença e para a morte. Ok? E o homem, que agora, por causa do pecado, o homem natural, ele não vai compreender as coisas do Espírito. Está lá em 1 Coríntios 2,14. Então, esse homem, sem essa vida do Espírito, ele não entende as coisas de Deus. Às vezes você entende um texto bíblico, você pega alguém que não nasceu de novo, pode estar na igreja, mas não nasceu de novo. Vocês já viram pessoas, né, que você tenta explicar e não entra? Porque ainda é uma pessoa natural. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Por quê? Porque é outra dimensão. E ele está desconectado com aquela dimensão. Então ele não consegue compreender. Ele enxerga as coisas de Deus por uma perspectiva natural. Ele enxerga as coisas de Deus com essa ótica. Por exemplo, assim, quer ver? Vou dar um exemplo bem comum. Ele pode até gostar de Jesus. E ele pode admirar Jesus. E pode dizer que adora Jesus. Mas ele enxerga a morte de Jesus como coitadinho dele, que sofreu. Olha quanto a mãe dele sofreu, olha o que aqueles homens fizeram. Mas não entende a substituição. Vocês me entendem? Olha de uma forma natural, mas não compreende a coisa espiritual. Porque ele está desconectado. E agora o que acontece então com os atributos do espírito após a queda? A consciência continua existindo, mas ela é corrompida. A palavra de Deus vai dizer que ela se tornou, tem uma palavra que usa, cauterizada. A consciência se torna cauterizada. Então ela é enganada. Ela é enganosa. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Ele acha que está fazendo um bem, por exemplo. Vamos pensar na religião, né? Acha que está fazendo um bem e dificilmente uma pessoa que frequenta centro de macumba ou vai para centro de macumba e umbanda, a intenção dela é má. Ela acha que ela está fazendo um bem para alguém. É uma consciência cauterizada, enganada. Claro que tem aqueles que já deliberadamente decidem fazer o mal. Inclusive, vocês viram essa marcha que teve essa semana, gente? Diz que é um mal, Pro bem. Para um bem. Para um bem.
Entendeu? É uma consciência cauterizada. Teve uma marcha em São Paulo, gente, eu fiquei horrorizada, eu nunca tinha visto aquilo. Agora, essa semana. Enfim. Marcha de macumba e umbanda. Umbandistas e candomblé e... Apoiando a imitação, né? Aham. Não, Estão imitando. imitando, mas pensa na multidão. Bom, enfim, depois vocês pesquisam. Essa consciência, ela não é mais uma luz perfeita, mas ela ainda dá testemunho. Alguém abre para mim, Romanos 2,15? Eu tô sem meus ajudantes lá. Ah, Rafa, você não consegue me ajudar, querido? Você chegou aí querendo dar uma descansada, mas... Tadinho, eu sempre peço. Vê se consegue. Romanos 2,15. Opa, perdi meu texto. Peraí, repete lá, irmão. Testificando juntamente a sua consciência. Ó, você viu como a consciência, mesmo a pessoa não estando em Deus, ela foi gravada no coração. Então, a consciência, ela continua acusando ou defendendo. Por isso tem muita gente que não dorme, precisa de muito remédio para dormir. Porque a consciência está muito pesada. Ok? Que é que a gente fala de consciência pesada. Peraí. Ela continua dando testemunho. Você disse que está sem dormir. Ah, não, mas não é por consciência pesada, querido. Então, essa consciência sem a regeneração, ela não é confiável, né? É como um guia absoluto. A comunhão depois da queda. Essa foi a faculdade mais diretamente atingida. O homem perdeu a comunhão direta com Deus e seu espírito ficou morto para Deus. Então, quando fala do homem morto, é essa morte de separação, que agora não tem mais essa dimensão espiritual e não consegue viver e desfrutar, enfim, não consegue. É uma questão física. Por isso que o homem busca um ídolo que ele precisa ver, ele precisa tocar com os sentidos, porque ele não consegue mais viver pela fé. Então, uma pessoa que adora ídolos é uma pessoa que ainda não conseguiu recuperar, nascer de novo, para entender que não precisa mais da dimensão física. Precisa de amuletos. Né? Não precisa de amuletos. E faz coisas como amuletos. Não é? Essa caneta vai ser a minha caneta de Isso. sorte. Então, É, porque ela precisa pegar. Como o espírito tá morto, então eu preciso fazer com que a minha alma e o meu corpo alcance. Vocês estão entendendo? Olha como isso é uma coisa extremamente simples, eu sei que todo mundo sabe, mas quando a gente se organiza nesse pensamento, a gente vai entendendo, até quando vai pregar para alguém, a gente entende algumas coisas. Vamos lá. Ele continua sendo espírito, mas desconectado da fonte, buscando religiosidade ou ídolos para suprir essa ausência, que eu falei. Só em Cristo essa comunhão é restaurada. E o que acontece com a intuição depois do pecado? Ela permanece como capacidade, mas sem conexão com Deus, ela é vulnerável a ilusões, enganos espirituais e ocultismo. Aí você encontra um espírita que diz assim, você precisa desenvolver, você é, como que eles falam? Você é desenvolvido, né? É essa palavra que eles dizem, né? Ou iluminado, ou quando vai no espiritismo, daí tem que crescer, que tá buscando, porque eu senti uns arrepios, Energia positiva. Isso, energia positiva, Dori, ótimo. Desenvolver a evidência. O que tá tocando nele? Essa intuição que tá deformada, ok? Ele ainda tem essa intuição, porque, vamos conversar, né? Que quando a gente vê um espírita mesmo, ele tem uma intuição. Vamos falar real, mas é uma intuição que tu fala. Esse dia eu fui pregar com um Buda ali, mas é pertinho, viu? É fácil. O cara sabia muito. Eles são preparados. Eu vou ter que me preparar mais para falar isso. Por isso que você tá aqui, viu? Só Deus que trouxe você aqui. Esse meu de Jeová também anda. O homem sente que existe algo além do invisível. Aí ele tem visão, ele vê anjo, vê isso, vê aquilo, vê fantasma, vê sei lá o quê. Enfim, ele tem essa intuição dele tá ativa, mas ele não sabe nem interpretar isso. E ele tá com uma visão distorcida. A intuição natural do homem caído pode levá-lo a experiências espirituais,
mas não ao conhecimento verdadeiro de Deus. Ok? Então, esse é o homem caído. Na queda, o homem não perdeu o espírito, mas perdeu a vida de Deus no espírito. Vou repetir essa frase. Na queda, o homem não perdeu o espírito, mas perdeu a vida de Deus no espírito. Eu colocaria, perdeu a conexão com Deus no espírito. A consciência ficou obscurecida, a comunhão foi corrompida, a intuição ficou vulnerável ao engano, e daí só no novo nascimento que nós somos restaurados. Então, o domínio da alma após a queda. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Por que para o homem natural é loucura falar das coisas espirituais? Ele não alcança, ele não consegue chegar nessa dimensão, entendeu? Você falar, por exemplo, falar em línguas perto de um homem natural, ele não vai entender isso. Ele não entende essas coisas, porque são loucuras, ok? Ou dizer que Jesus morreu e substituiu, muitas coisas que ele não entende, né? Não entende. O homem passa a viver psiquicamente guiado pela mente, emoções e vontade. A razão substitui a revelação. Então, o que antes ele tinha um discernimento que era a vontade de Deus, agora ele passa a substituir pela lógica. E o homem começa a fazer mais conta. Conta que eu quero dizer é tipo lógica mesmo. Isso faz sentido, isso não faz sentido, entendeu? Que é um ateu hoje, os ateus são lógicos. Eles usam a razão para dar sentido, né, àquilo que eles acreditam. A razão substitui a revelação, os sentimentos substituem a fé. Aqui eu quero começar a pensar com vocês um pouco mais profundo. O viver na fé não é viver uma vida emocional. Vamos pensar o seguinte, um culto com a presença cheia do Espírito Santo, um entendimento, uma revelação, nem sempre vai vir coberta de lágrimas e choros e uma emoção mística. Pode acontecer, mas nem sempre. Então, para vivermos, para dizer que nós estamos num momento especial com Deus, não significa que eu estou emocionalmente frágil. Que às vezes eu não estou emocionalmente, mas eu estou firme na fé. E isso também é uma bagunça na religião, né? Parece que nós temos que estar emocionalmente. Se eu chorei no culto, então o culto estava abençoado. Se eu não chorei, não estava abençoado, né? A gente brinca, mas isso é sério. Vamos lá. E a vontade própria substitui a vontade de Deus, que é o ego, que eu tenho falado muito sobre isso. Então, quando o homem está caído, ele faz aquilo que agrada o seu coração. Ele vai satisfazer o seu ego. E no meio da igreja vai ter, nos últimos tempos, aqueles que buscam, que o Deus é o seu ventre, a Bíblia vai dizer. Aqueles que querem satisfazer, que vão buscar pastores para suas próprias vontades, que vão ter comichões nos ouvidos, né? Lembra? Então, isso é uma questão emocional de alma de um homem que não nasceu de novo. Tudo bem? Isso explica a independência do homem e sua tendência ao egoísmo. Agora, o que é a regeneração em Cristo? Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, Efésios 2:1. O novo nascimento vivifica o espírito. Então lembra que o espírito estava lá, mas é como se ele tivesse adormecido. Quando nós entendemos o que Cristo fez e nós entendemos o perdão dos nossos pecados e que nós entendemos que Jesus ressuscitou, olha o que a palavra de Deus diz. Se nós não cremos que Jesus ressuscitou, é vã a nossa fé. Por quê? Porque nós não estamos entendendo. Quando ele ressuscitou para a nossa justificação e para nos dar vida. Nós ressuscitamos com Cristo. Esse entendimento também é um entendimento que parece que muito da igreja, muito tempo, ficou parado na cruz até o perdão dos pecados, mas não no novo nascimento, que é a vida do Espírito. E que é aqui que começa a ficar bom o negócio. Porque quando nós entendemos que Jesus ressuscitou e que nós vivemos com Ele, aí nós vamos entender algumas coisas que nós vamos falar daqui a pouco aqui. Interessante, né, Deise, uma coisa, se você pensar a postura dos apóstolos antes de Jesus morrer. Sim. E depois que Jesus Interessante, ressuscita. né? Interessante.
Interessante. A diferença do ministério, né? Sim, ministério. Eles estavam junto É. com Jesus e parece que Não abriu os olhos, né? entendimento É. não. Muito interessante. E se a gente entende isso... Quando Jesus ressuscita, eles têm essa nova É. vida no Espírito, Aham. né? Pedro, né? Aonde que se viu Pedro pregando antes? Aí ganha 3.000 almas, né? Exatamente. Né? Para eles, né? Começou a fazer sentido. Depois, porque naquele momento eles não entendiam. E Jesus diz assim para eles: o que eu digo, vocês não vão entender agora, vocês vão entender depois. Lembra que Jesus diz: ó, vocês vão entender depois. Agora vocês não vão entender, porque só nascendo. E eles não podiam nascer ainda. Olha que lindo, né? Gente, é isso que a gente precisa viver, uma vida no Espírito. É sobre isso essas 4 semanas. Muito bem. Vamos abrir lá, Rafa, João 3,6 e depois Tito 3,5. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. E Tito 3,5. Essa conversa com Nicodemos eu acho sensacional para a gente entender isso. Por mais que esteja fazendo, né? Mas ainda não nasceu. Então eu posso fazer todas as regras, fazer tudo igual crente, fazer tudo certo, mas se eu não nasci, a natureza ainda não mudou. É a natureza que precisa ser mudada. É outro tipo de vida. Não é aquela vida humana, nem aquela vida de Adão sem o pecado. É um outro tipo de vida. Que inclusive a Bíblia vai usar a vida Zoe, que é a vida do mesmo tipo de Cristo. Por isso que Jesus vai dizer que vocês vão fazer obras ainda maiores. Porque Adão não tinha o tipo de vida de Cristo. Dá para entender isso? Não tinha. Tá, vamos lá. A gente vai... Muito bom isso daqui, né? Tito, qual que diz? Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito. Aqui a palavra que eu queria era regeneração, que é esse nascer de novo. A palavra regeneração é trazer o gene de novo, fazer novo, né? Um novo nascimento, tá? Substituição. Amém? Ok, a alma agora, então a gente viu a alma antes, como ela era. A gente viu no pecado como ela ficou distorcida e agora ela ficou egoísta e vai tomar as decisões, e ela se tornou lógica, racional, emocional. Tem pessoas que só vivem pela emoção. E agora nós vamos entender essa alma regenerada, que é essa alma, que o processo da santificação maior é com a nossa alma. O processo da santificação é na nossa alma. Olha o que Paulo vai dizer, Romanos 12:2, que para nós não nos conformar com a forma de vida que a gente vive. Essa é a realidade. Mas a gente entender qual é a vontade de Deus. Quando a gente submete essa alma ao porquê que é importante estudo, por que é importante o entendimento. Quando você muda o entendimento, você vai compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós precisamos trazer essa alma rendida agora e submetida. Eu atendi uma pessoa há pouco ali, e ela estava dizendo sobre alguns conflitos que ela viveu e tal. Falei, querida, é só a tua alma gritando e não querendo se sujeitar ao Espírito. Mas quando a gente entende isso, por exemplo, você caminha com uma pessoa, né? A tua amiga, melhor amiga, né? Tua melhor amiga, vocês andam juntas, tal. De repente, um dia, você vê essa amiga com outra amiga e você fica com raiva dela. Aí você fala assim, nossa, por que eu tô com raiva dela? Nem sei, tá com ciúme. O que é? A alma. A alma tá com ciúme, só que a gente não quer dar nomes. E a gente fica mascarando. E acha que é a outra que fez alguma coisa pra gente. É a gente. A psicologia vai chamar de projeção. Eu vou projetar aquilo que tá aqui dentro, né? Mas é a alma. Essa alma que eu chamo de uma alma mimada. Uma alma, aquela criança birrenta, que bate o pé, que quer as coisas. E é essa alma que precisa entrar no lugar do Espírito e dizer, você vai aceitar, você vai amar apesar das diferenças, você vai estar no lugar que você precisa estar. E isso não é fácil. Nós estamos estudando um livro do Vida em Comunhão do Bonhoeffer, não sei nem falar. Fale em alemão. Eu não sei falar alemão, é isso mesmo. E, gente, aquele primeiro capítulo, não sei quem já conseguiu ler. Vocês não vão ter vontade de ler. Você conseguiu ler, Ana? Gente, é um capítulo denso.
Pensa, eu até mandei no grupo, eu falei, gente, vocês estudem, tenham paciência, leiam. É um capítulo, aquele capítulo me destruiu assim por dentro da minha alma. Mostrou realidades, porque a gente quer amar o outro, como se a gente não tivesse a vida no espírito. A gente quer amar o outro como se ainda fosse a velha natureza. Por que você quer amar o outro? Você quer amar o outro que te faça bem, que seja bonzinho, que seja querido, que seja agradável. Mas você não entende que amar o outro é por causa de Cristo. Então eu vou amar o diferente, o insuportável, por causa de Cristo. Não sei se vocês entenderam. Então essa alma que precisa se sujeitar a esse lugar do Espírito e dizer não é mais o que te agrada, o que te satisfaz. É aquilo que não te agrada e não te satisfaz. Uma vez assim, vai ser umas coisas assim, fulano, eu pensei assim, Deus deve ter colocado tudo assim. Te vira, te mostra agora quem tu és como cristão. Isso daí. É isso, Maria? É isso daí. É desse jeito. Uma pessoa que você olha, ela te vira. Ela tá aí. Eu achei interessante, que até vou ler de novo o livro, porque eu acho que eu tava tanto no espírito lendo o livro, que eu acho que tinha uma frase no livro, que nem faz parte do livro, mas eu li, que dizia assim, você que é pastor, você reclama da igreja, reclama dos teus membros, mas você não entende que foi Cristo que colocou. Eu até tenho que ler de novo, se essa frase está lá ou se foi o Espírito Santo que falou pra mim. Eu achei forte, eu parei e comecei a chorar, falei, oh Deus, tá bom, entendi. Como é que é o nome do livro? Vida em Comunhão. Maravilhoso. Um livro que vai mudar a nossa vida, com certeza. Então ela tem que ser submissa agora ao Espírito, que é Romanos 2:2. O corpo é o templo do Espírito Santo e aguarda essa glorificação. Romanos 8:23, Rafa. Porque assim, ó, já vamos daqui a pouco começar já a encerrar aqui. Essa glorificação. Romanos 8:23. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Nós temos as primícias do Espírito? Sim. Amém. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Olha só. Quando Jesus ressuscita e nós cremos nisso, o nosso espírito é vivificado. O espírito está pronto. Eu morri, não passei pelo processo todo da santificação, eu sou salvo. Se eu realmente nasci de novo, não deu tempo, eu sou salvo. Ok? Eu criei em Jesus, confessei, me batizei, eu sou salvo. Não estou completo, mas sou salvo. Ok? A alma é o processo. Enquanto nós vivemos, nós estamos num processo de redimir a nossa alma. A santificação é na alma. É alma. Ok? Corpo também, né? Porque daí você vai dar ordem, porque a alma vai dar ordem pro corpo, né? Mas a alma é esse processo, é ela que vai determinar. E o corpo que está sujeito à morte, à doença, à enfermidade, aos acidentes, às coisas dessa terra, ele vai ser completamente redimido quando nós subirmos. Então, essa salvação, a redenção, elas são 3 processos. Ela já aconteceu na ressurreição de Cristo, ela acontece no meu dia a dia, por causa da alma, e ela vai acontecer quando o Senhor nos chamar. Porque é o espírito, alma e corpo. Entendeu? Então, esse redenção é um processo. Eu fui salvo, sou salvo em Cristo. Agora, o quanto que eu estou caminhando e amadurecendo nisso. E o dia que eu me encontrar com Ele, que vai ser a glorificação. Amém? Essa é a glorificação. Agora eu vou fazer um quadro comparativo, para a gente já encerrar. Então, os atributos do Espírito. A consciência, antes da queda, ela era pura, sensível e alinhada com Deus. Eu queria trazer um quadro, mas meu computador atrapalhou, mas semana que vem eu trago isso aqui para vocês. Depois da queda, como que a consciência se tornou? Corrompida, enganada e cauterizada. E agora, após a regeneração, purificada pelo sangue de Cristo. Nós temos uma nova consciência. Aquilo que nós não tínhamos antes do novo nascimento, agora nós temos. Todos que nasceram de novo têm uma consciência transformada. E essa consciência, ela é poderosa. Deus nos fez com ela para ela agir na nossa vida. Amém? Comunhão, antes da queda. Intimidade direta com Deus. Depois da queda, ela foi rompida. O homem ficou afastado de Deus, buscou ídolos para si, porque daí ele tinha necessidade. E após a restauração, a regeneração, a nossa comunhão é completamente restaurada pelo Espírito Santo.
É por isso que Hebreus vai dizer assim que nós temos que chegar ousadamente diante do trono da graça. É por isso que quando nós oramos no nosso quarto, no secreto, nós temos a certeza, Deus está nos ouvindo. Não há mais separação. Essa comunhão, ela é plena. Quando nós vamos cantar e adorar o Senhor, nós estamos perfeitamente na presença dele. E isso o homem natural não entende. Eu gosto de pensar nisso daqui, quando Jesus estava orando, e imagine, né, os discípulos sempre oraram, eles eram judeus. Jesus não escolheu os gentios, Paulo veio depois, né, com os gentios, mas Jesus eram os judeus. Então todo judeu, ele tem o seu ritual, sua prática, mesmo que eles não fossem mestres e doutores da lei, eles eram judeus autênticos, ok? Então eles oravam e viam. Israel é toda só de oração, né? Quem for para Israel sabe disso, você anda nas ruas e aquele povo tá ali orando, parado, mexendo nas tranças, mexendo não sei o que, tá ali. Eles estão adorando o tempo todo. Só que Jesus está orando e não tem assim, nem fora a oração do Pai Nosso, que vem depois, mas Jesus assim não era aquele cara que ficava orando nas esquinas, não é? Porque até ele vai falar disso nas sinagogas. Mas os discípulos chegam para ele e dizem assim, o que eles falam? Senhor, ensina-nos a orar. Por que os discípulos fazem essa pergunta para Jesus? Tinha a ver com as palavras de Jesus? Que ele orava? Tinha a ver com o que eles percebiam. Eles olhavam e diziam, por que ele está falando com Deus? Que Deus está ouvindo ele. O que acontece? Interessante, né? Que daí, quando ele vai falar, também os discípulos dizem assim, tu ensinas como quem tem autoridade. Eles querem dizer, como quem já está no outro nível. Intimidade. Eles olham aquela intimidade de Jesus e falam, o que é isso? Porque eles ainda não tinham nascido de novo. Não, e daí tinha aquele processo para falar com Deus, Sim. que era só o sacerdote que tinha que entrar lá. Tinha que entrar no templo, levar oferta, não sei o quê. E aí eles olham Jesus. Aí Jesus diz assim, vocês me esperem aqui que eu vou orar um pouquinho no monte. Direto, né? Entenderam? É isso daqui, essa comunhão. É isso que nós temos. Por isso que eu falo, eu sei que eu repito muitas coisas, mas Paulo também disse, eu repito isso para o bem de vós. Paulo vai dizer isso. Eles deviam ter um pouco de medo de falar direto com Deus. Sim, eles tinham medo. Eles foram ensinados. Claro, eles conheciam o El Shaddai, o Elion, Qualquer coisa, Deus o Jeová, não podiam nem falar o nome de Deus. E Jesus fala pai, né? Pai. Abba. Então era uma coisa assim forte, né? Então é isso que a gente tem que ler quando a gente está lendo ali os evangelhos e abrir os nossos olhos e entender. E que nós temos esse mesmo tipo de comunhão. É o mesmo tipo de Cristo. Maravilhoso, né? Poderoso isso, gente. Muito bom. Enfim, vamos lá. Intuição, antes. Clara discernimento da verdade. O homem sabia o que tinha que fazer. Não tem aqui, obrigada. O homem sabia o que tinha que fazer. Depois da queda, como que ela ficou? Ofuscada, corrompida, enganosa, né? Quantas intuições vai para o engano? Ok? E após? Ela é totalmente clara, iluminada. Depois dessa regeneração, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. É nessa intuição, nessa percepção que nós falamos. De sentir, de orar por um irmão, isso é um tema maravilhoso. Um dia nós vamos falar sobre oração. Ok. Antes da queda, a natureza era vivificada pela vida de Deus. Então, assim, ela era viva enquanto estava ali com Deus, mas não tinha uma vida própria. Não sei se mais ou menos dá para entender. Era uma vida, como que eu posso dizer assim? Não, comecinho que eu escutei. Vivificada pela vida de Deus. Me ajudem a dar um exemplo, eu nunca pensei nisso. Mas uma vida que está externa, uma vida que ela depende do externo ainda, ela precisa dessa presença real de Deus ali. Mas depois é uma vida interior. Eu não achei um exemplo, mas se vocês um dia acharem um exemplo, vocês me ajudem. Mas não sei se deu para entender. Então ela era uma vida vivificada pela vida de Deus. Enquanto eu estava conectada na tomada, eu tinha Deus. Ok? Maternidade, eu pensei em alguma coisa assim, Rafa, mas eu pensei num prematuro que está ligado na máquina, entendeu? Que está com vida, mas está ligado numa máquina. Ok? E a criança, quando já nasce com vida, que ela está independente. Entendeu? Porque daí a vida está dentro. Lindo, né? Deu para entender?
como se fosse ligado uma máquina nos aparelhos. Mas por que a pessoa esteja respirando por aparelhos, A criança sem o oxigênio natural, mas o oxigênio... Ela pode estar viva, mas ela tem que estar conectada no aparelho, né? Condicionada, obrigada. Eu acho que essa palavra é boa. Condicionada, muito boa. Parabéns. Muito bem. Aí, depois da queda, como que ficou essa vida? Como que ficou essa natureza? Totalmente separado. Totalmente separada, morta, separada. E após, vivificada. Agora eu sou participante da natureza divina. E isso traz, a questão da natureza traz a nossa identidade, que agora nós somos filhos amados, que nós estamos assentados nas regiões celestiais. Então a nossa identidade, o nosso propósito é restaurado, a nossa vida agora, essa vida que, mesmo que eu não tenha um sacerdote colocando as mãos sobre mim, eu tenho vida com Deus. Vamos imaginar que um de nós aqui fôssemos para um lugar que não tivesse pastor, que não tivesse igreja, você não deixaria de ter comunhão com Deus, porque a vida está dentro de você. E é por isso que a dispersão fez com que o evangelho crescesse, porque a vida ia com eles, a vida estava neles. E Jesus vai falar nessa, a vida, João vai falar de Jesus, né? A vida estava nele. Olha que lindo isso. Pensa naquela palavra que João Batista fala para Jesus como para a nossa vida. E ele era a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Nossa, nunca tinha pensado em preparar uma palavra sobre isso. Gostei. Muito bem. E o governo? Antes da queda, Deus governa a alma e o corpo. Então, o homem é governado por esse Deus que dá as ordens, que está conectado e traz um governo. Então, Deus diz, orienta como deve fazer. Depois da queda, a alma passa a ter o governo sozinha. E ela se torna essa criança dominada por desejos, pelas vontades, pelo egoísmo, pelo egocentrismo, enfim. E após a regeneração, agora o nosso espírito é governado pelo Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus que está no nosso espírito, ele vai nos levar a esse processo de nos tornarmos cada dia mais semelhantes a Jesus. E esse de se tornar cada vez mais semelhantes a Jesus é a palavra santificação, que significa quanto mais eu estou separado, mais eu estou separado do mundo. Santificação é estar separado das coisas naturais. Então, olha só. O que significa santificação? É o quanto mais eu não estou sendo governada pelas coisas desse mundo, pelas coisas externas ou pela minha alma. Quanto mais próxima de Jesus eu estou, mais santificada eu estou. E é por isso que nós não precisamos de uma lista de regras do pode ou não pode, porque o nosso espírito está vivo, a nossa consciência está limpa e a nossa intuição está preservada. Não é lindo isso, gente? É lindo. A gente não precisa impor mais. A gente não precisa mais impor santificação. A gente precisa fluir a vida. E aí nós vamos naturalmente, e a vereda do justo, que nós cantamos hoje, vai brilhando mais até ser dia perfeito. O que significa? Significa que quanto mais eu estou caminhando com o Senhor, mais perfeito eu vou me tornar como Ele. Aí é o processo. É o processo, é a santificação. Sempre melhorando. Sempre melhorando. Lindo, né? Então agora nós somos governados pelo Espírito Santo. Aplicação prática. O cristão precisa aprender a ser governado pelo Espírito. É o viver no Espírito, que a semana que vem nós vamos falar sobre isso. E não pela alma ou pela carne. Como que eu vou transformar isso? Que nós falamos a semana passada, que eram as disciplinas espirituais. Nós entramos um pouquinho nas disciplinas. O que significa? Quanto mais em oração eu estou, mais eu estou rendendo a minha vontade e mais eu estou ouvindo a vontade de Deus. Quanto mais leitura eu faço da palavra, mais eu estou entendendo qual é a minha verdadeira natureza, a minha verdadeira identidade e mais eu estou me separando da vida natural. Mais eu estou vivendo a vida espiritual. Então essa questão, a renovação do entendimento, a busca, é entender isso. Eu quero entender qual é a minha verdadeira identidade, como que com essa natureza, a função da igreja deveria ser essa. Como agora nós vamos viver a nova vida? Porque eu nasci, e agora? Eu preciso crescer. O que acontece com o espírito quando a pessoa não busca esse crescimento? Quer dizer, ela se
converte, ela entende que precisa mudar de vida. Então, ela muda em certo ponto, mas ela não evolui. Não evolui. Ela se torna O que menino, né? acontece? O espírito. Paulo vai dizer o seguinte: eu queria vos falar como adultos, mas tenho que falar como meninos. Eu queria vos dar comida sólida, mas ainda preciso dar leite para vocês, porque vocês ainda são meninos e são carnais. O espírito tá ali. Aí é assunto da semana que vem. Aí ele se torna um crente carnal, que não consegue compreender as coisas espirituais. Agora, se ele insiste, não ouvir a consciência, apagar o espírito, que Paulo vai dizer, não apagueis o espírito. Se ele insiste em continuar fazendo as obras da carne, que as obras da carne não é para o homem natural, mas para o homem que nasceu de novo e continua fazendo as obras da carne, e ele não vive pelo espírito, a palavra de Deus vai dizer assim, buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se eu não crescer nisso, eu corro o risco também de deixar todas as coisas, porque eu não estou vivendo a vida do Espírito. Agora, não significa que para ir para o céu eu tenho que ser perfeito, no sentido de, eu tenho que ter alcançado tudo, porque a salvação não é pelas obras, é pela graça. Mas, enquanto ele estiver vivo, eu vou crescendo na vida espiritual. Ok? Conclusão? O homem é espírito, alma e corpo, criado em harmonia. A queda desorganizou essa estrutura, colocando a alma no comando. Em Cristo, o espírito é regenerado e restaurado ao seu lugar de governo. O desafio da vida cristã é andar no espírito, para satisfazer não os desejos da carne, mas a vontade do espírito. Amém?